Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esse corpinho. Vou deixar o molde na descrição do vídeo. Esse aqui é o corpinho que eu mais uso, só eu que tenho lá no meu Insta. Quem me acompanha lá sabe. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Então, eu faço essas bonequinhas da seguinte forma. Elas são forradas, tá? Aqui é a lateral do tecido e aqui é a largura. Então, eu faço elas forradinhas. Eu vou forrar com percal. Esse é um percal branco, mas pode ser cor da pele. Ou você pode substituir por TNT 40, se você quiser forrar como eu estou fazendo. Não é obrigatório, mas eu acho que fica mais bonito e mais resistente. Então, eu risquei todas as partes. Aqui o tecido está duplo, né? Esse antebraço você coloca alinhado com o tecido, tá certo? Que é para não ficar torcido depois. Se não deixar alinhado, depois que encher, essa parte do antebraço fica torcido. Essa abertura aqui da cabeça fica em cima da cabeça. Então, eu risquei todo no tecido de forro, tecido duplo. Aí, eu pego o tecido que eu risquei e vou sobrepor no tecido pele. Estou usando o algodão cru lavado. Tecido duplo, também aqui seguindo o alinhamento do tecido. Aí eu sobreponho o que eu risquei e corto o tecido de pele exatamente igual com o tecido de forro que eu risquei. Aí agora eu vou pegar a parte de baixo do tecido de forro, né, que eu tinha retirado para poder cortar o da pele, e vou colocar por baixo formando o sanduíche. Ou seja, o tecido de forro ficou em cima, o da pele no meio. Ficou o tecido de forro em cima e embaixo e o de pele no meio. Deixo certinho e vou prender com os alfinetes. Lembrando que não é obrigatório, tá? Você pode usar apenas o da pele. Isso aqui é uma coisa minha que eu gosto assim, bonequinhas forradas. Vou prender tudo com alfinete. E agora eu vou costurar tudo, deixando aberto as aberturas. Faço o retrocesso em todas as aberturas, tá bom? Agulha 12, pontinho 2, número 2. Se você não for usar forro, é bom você usar uma agulha 11. Deixar a abertura em cima, sempre com retrocesso, em todas as partes. Vou costurar e já volto. Pronto, aqui eu costurei com a linha da cor da pele, tá? Olha aqui, retrocesso no começo e no final. Aqui também. Agora é só cortar todo o excesso. Cortar aqui essa perninha para explicar um negócio a vocês. Aqui na abertura, aqui tá o retrocesso, né? Onde eu encerrei. Você não corta reto com o retrocesso, você corta um pouquinho antes. Feito eu fiz aqui, ó. Aqui tá o retrocesso e eu cortei um pouquinho antes. Deixa esse tecido sobrando, porque vai facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. Aqui eu já cortei todas as partes, agora é só desvirar. Eu abro assim, entro no meio dos tecidinhos da pele. Vou desvirar. Fica um pouquinho duro para desvirar, porque tem duas camadas de tecido. Esse tecido de forro, é bom você usar um tecidinho assim, um pouco mais fino. Aqui eu tô usando o percal e por fora o algodão cru lavado. Mas você pode substituir por TNT 40, que é bem fininho e ao mesmo tempo é resistente. Eu já fiz assim e ficou muito bom. Aí aqui nas aberturas você vai colocando pra dentro, já vinca com a unha, que é pra ficar bem marcadinho. Você também pode usar o tecido pele, não é obrigado a ser algodão cru lavado, não. Você pode usar tricoline, até mesmo o próprio percal, pode usar algodão cru. Aqui, quando for desvirar, você tem que ir puxando aos pouquinhos, assim, ó.
Não pegue de baixo e puxe com tudo, não, porque vai embolar. O tecido vai ficar todo embolado na ponta e não tem que consiga desvirar. Então, você tem que sempre desvirar aos pouquinhos, tá bom? Aqui ajeita com o palito. Ajeita a pontinha dos ombros. Desvirar o bracinho. Tô usando um vira-bonecas. Olha aqui, eu vou colocar bem na ponta e vou entrando bem aos pouquinhos. Eu vou, com esses dois dedos de baixo, eu vou escorregando aos pouquinhos, ó. De pouquinho em pouquinho, como eu tô fazendo aqui. Se pegar de baixo, empurrar com tudo, vai embolar, vai fazer aquele monte de tecido junto e não vai conseguir desvirar, certo? É muito importante isso. Com paciência, vai desvirando. Ajeita. Agora eu vou ajeitar o dedinho, que aqui tem um dedinho. Eu tô usando um palito de algodão doce. Com a ponta da pinça eu vou ajeitar o dedinho. Esse dedinho você não empurra com tudo, não. Você vai escorregando, fazendo um movimento de... como se fosse um balanço. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até o dedinho ir saindo bem devagar. Pronto, aqui na abertura você coloca pra dentro. Já vinca com a unha que facilita na hora dos pontinhos invisíveis. A perninha também. A perninha já é mais fácil, né? Mas sempre o mesmo cuidado na hora de desvirar. Escorregando aos pouquinhos, ó, o tecido. Vai escorregando aos pouquinhos, sem pressa, que você não vai ter dor de cabeça. Pronto. Porque às vezes a gente fica ansiosa, né, para ver a bonequinha pronta logo, aí a pressa faz com que tome algumas atitudes apressadas. Mas o segredo aqui é desvirando aos pouquinhos. Esse meu vira-bonecas veio com ferro, essa parte mais fina, e eu perdi. Cheguei em casa sem ele, acho que furou a sacola. Então eu uso o palito de algodão doce. Eu usei por muito tempo um vira-bonecas caseiro que eu fiz. Eu até tenho um vídeo aqui ensinando como foi que eu fiz, que eu usava aqueles canudos de copos de utilidades. Então pronto, aqui eu já desvirei tudo. Agora vamos encher. Quando for encher a cabeça, vai distribuindo as fibras logo nas laterais. Porque a tendência é a gente colocar logo no meio, né? Deixar o meio bem estufado e esquecer as laterais. Eu fazia muito isso no começo. Se vocês pudessem ver a primeira boneca que eu fiz. Eu fiz sem experiência nenhuma. Na época eu não tinha um celular bom, que o YouTube nem rodava direito. Eu vi uma foto assim na internet e pensei, vou fazer desse jeito. Fiz e ficou bem estranho. Mas na época eu, ai meu Deus, eu fiquei com orgulho da minha bonequinha, fiquei tão feliz. A minha irmã tem até hoje. Depois uma vez eu postei lá no meu Insta. Ela não se desfaz da bonequinha de jeito nenhum. Pronto, aqui enchi a cabeça. Sempre me preocupando com as laterais. É muito boa essa abertura na parte de cima da cabeça, facilita bastante na hora de encher. Agora vamos ao bracinho. Olha, sempre empurrando aos poucos, porque o bracinho é delicado, fino. Então, é paciência, gente. Tem que ir empurrando aos pouquinhos. Não coloque muita fibra, não. Porque vai dar errado, viu? Quando chegar aqui embaixo, vai ficar um bolo de fibra e não vai conseguir descer. E não vai ficar uniforme.
Então, tem que ir aos pouquinhos mesmo. Conduz um pouquinho de enchimento até a ponta da mão. Deixa a pontinha da mão durinha e vai aos pouquinhos. Entra com um pouquinho, agora escorrega até lá embaixo. Vai sentindo se já tá bom. Vai deixando pronto. Sempre escorregando até lá embaixo, um pouquinho de fibra. Vai escorregando. Se você gosta do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. Que isso me ajuda muito, ajuda o meu canal a crescer. Não é meu, né? É nosso. Pra gente poder ser feliz fazendo essas fofuras. Eu gosto demais. Essa aqui é a minha bonequinha predileta. É a que eu trabalho realmente assim, que eu faço. No meu Insta só eu que tem. Que nem tudo que eu ensino aqui eu posto lá, sabe? Pra não ficar um Insta confuso, cheio de, assim, com vários modelinhos de boneca. Então eu posto apenas o que eu realmente comercializo. Mas eu amo todos os tipos de boneca. Aliás, eu amo todo tipo de artesanato. Eu faço de tudo, viu? É porque eu não fico postando muito aqui, mas eu faço. Eu gosto de patchwork, eu gosto de bichinho, eu gosto de almofada, eu gosto de bolsa. Eu gosto de itens decorativos, botar na casa. Pronto, aqui. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no bracinho, fui enchendo aos pouquinhos. Aí aqui, ó, tem a curvinha do joelho. Você tem que prestar atenção nela, porque ela vai ficar sem enchimento, tá? Essa curvinha. Então, eu vou enchendo. Tá próximo a curvinha, eu paro. Aí, abro, deixando a costurinha pra frente e vou colocar um alfinete para as fibras não descerem. Porque agora eu vou colocar na coxa, então ela não pode descer. Que eu vou continuar enchendo. Se você ainda não é membro do canal, quiser me dar uma força sendo membro, agradeço bastante, tá certo? Também tem uma opção valeu, logo aí abaixo do vídeo, puxando mais para o lado esquerdo, né? Se você não quer ser membro, mas quer colaborar com o canal, também tem essa opção, tá certo? Pronto, aqui eu já terminei de encher. Vou colocar só mais um pouquinho aqui na coxa. É bom que fique bem cheia, bem durinha, porque essas fibras com o tempo, ela tende a ficar um pouquinho murcha. É importante que o corpo fique bem durinho, porque depois de um tempo, quando as fibras murcharem um pouco, a boneca não vai ficar tão murchinha, né? Então, por isso que é importante encher bem. Agora eu vou encher o corpinho. Primeiro eu encho bem a parte de baixo.
Distribuo bem as fibras até chegar bem na pontinha. Aqui segue a mesma ideia das pernas e dos braços. Tem que ir levando aos poucos as fibras, porque se colocar formando aqueles bolos de fibra, vai ficar feio a cintura. Você empurra bem as fibras também para a pontinha do ombro, vai preenchendo esse pescoço. Tem que ter um certo cuidado para ele não ficar quebrado. Sempre aos pouquinhos. Se você for distribuindo as fibras aos pouquinhos, vai dar tudo certo. Você pode colocar um alfinete aqui no meio do peito, para evitar que desça fibra demais. Que é para ficar bem distribuído aqui no pescoço. Aqui, coloquei um alfinete na ponta do pescoço e nessa parte aqui, no finalzinho do pescoço, no começo, na verdade, né? Se você achar que ficou muitas fibras como o meu, vem com a agulha e fica assim, ó. Entrando com a agulhinha e espalhando as fibras para o lado que você quer que fique com um pouco mais de enchimento. Fazendo esse movimento assim, empurrando. Cuidado. Pega uma agulhinha um pouquinho grossa, não muito fina, também nem muito grossa para não furar o tecido. Mas é importante que ela seja durinha para não correr o risco de quebrar dentro da boneca, certo? Aí agora eu vou fechar todas as aberturas com pontinhos invisíveis. Eu escondo o nozinho aqui por dentro. Vou empurrar essas fibras para não me atrapalhar. Aqui eu encosto os dois lados com pontinhos bem pequenos. Eu vou fazendo pontinho invisível. Pontinho invisível você entra e sai. Quando você sai com a agulha, você vai entrar do outro lado, né? No lado oposto. Então, você tem que entrar na mesma direção que você saiu, de um lado. Você sai e entra na mesma direção do lado oposto. Escorrega um pouquinho mais para frente e vai fazendo a mesma coisa. E aqui eu procuro fazer pontinhos bem pequenos, quase da mesma largura do pontinho da máquina, que é para ficar bem feito. E quando eu encerro, eu escorrego com a agulha assim, na perninha, fazendo como se fosse ponto atrás. Vou sumir com ele mais à frente. Prontinho. Agora vamos ao joelho. Alinha a perna para ficar bem reta, segura assim. Tirei o alfinete que tava no meio. Aí eu venho com a linha por trás, linha de duas pernas. Deixo a pontinha aqui, sobrando, atrás. Aí volto. Venho novamente de trás para frente. Dou uma apertadinha e volto para trás, formando um ponto. No caso, fiz dois pontos no mesmo lugar.
Agora eu pego as duas pontinhas, a que eu deixei no começo, com a que eu encerrei agora, e faço uma laçada. Aí faço um nozinho e corto. Cuidado para não cortar o nó, viu, nesse momento aqui. Corto bem próximo ao nó, mas com muito cuidado. Você pode até fazer 3 nozinhos. Tô usando a linha comum mesmo de costura. E assim eu terminei a perninha. Aqui na ponta do pescoço eu vou fechar com os pontinhos grosseiros. Aqui é a cabeça, a abertura da cabeça está na parte de cima. Eu vou fechar com os pontinhos invisíveis. Só que esses pontinhos invisíveis que eu vou fazer aqui em cima, eu não me preocupo tanto. Faço ele meio grosseiro, porque o cabelo vai cobrir depois, então eu nem me preocupo. Pronto, fechei a parte de cima. E vou fechar a ponta do pescoço com alguns pontinhos grosseiros também. Vou fechar o bracinho com pontinhos invisíveis. Pronto, agora eu vou colocar a cabeça. Veja a posição que eu quero a cabeça. Normalmente eu deixo a ponta do pescoço faltando 1,5 cm para a parte de cima da cabeça. Vou passar um fio de cola bem aqui no meio, só para estabilizar, antes de passar a costura. Agora eu vou costurar com linha pipa 10, que ela é bem resistente. Pode ser fio, um outro fio encerado, ou até mesmo linha de poliamida. Mas o ruim da linha de poliamida é porque você tem que queimar a ponta, né? Linha de poliamida é aquela linha que usa para fazer bolsa. Mas o fio encerado já tá bom. E eu uso bastante essa aqui, a linha pipa 10. E aqui eu vou prendendo. Faço um ponto na cabeça, um ponto no pescoço. Um ponto na cabeça, um ponto no pescoço, dos dois lados. Eu vou sempre pressionando. Com o meu dedão, eu pressiono o pescoço contra a cabeça, que é para esses pontinhos ficarem bem apertados. E aqui eu vou fazer um nozinho para encerrar e pronto. Cabeça presa. Agora vamos às pernas. Vou pegar assim as duas perninhas, vou colocar uma de frente para a outra e vou marcar o local onde eu vou entrar com a costura, com a linha. Na parte de cima, da costura de cima para dentro, eu marco 1,5 cm. Faço a mesma coisa do outro lado. Elas têm que estar de forma espelhada, tá? 1,5 cm, bem no meio eu marco. Da costura de cima para baixo. Com a linha pipa 10, se você tiver o fio encerado da mesma cor, melhor. Vou marcar aqui no corpinho, bem nessa curva. Eu faço um ponto, um de cada lado. Eu não faço no meio da costura não, tá? Tem que ser um de cada lado da costura, para ficar mais resistente. Agora, porque se você passar essa costura no meio da costura do corpo, pode romper a costura do corpo. Então, nunca faça isso na costura do corpo. Então, entrei na perna por dentro, saí do outro lado e voltei na marcação que eu fiz. Deixo a ponta sobrando, tá? Agora eu entro na marcação que eu fiz bem aqui na curva e saio na outra. Seguindo a mesma lógica, eu venho aqui, passo direto na perna e volto, sempre de forma reta. Ao lado dela, tá? Da linha. Aí aqui no outro pontinho, que fica um pouquinho mais pra lá, eu saio.
Deixando assim uma distância, eu sempre deixo uma distância de meio centímetro de uma linha para outra. Isso aqui tá bem resistente, porque tem dois tecidos, né? A boneca, o do externo e o de forro. E a perninha é uma linha bem resistente e eu passei de um lado a outro da perna. Agora é só amarrar, faço alguns nós e corto. Pronto. A perninha está bem presa e com um fio bem resistente. Não corro o risco de romper. Agora vamos ao bracinho. O bracinho tem que ficar alinhado com o ombro, para não ficar nem muito para baixo, nem muito para cima. 1 centímetro para baixo eu marco, tanto no bracinho como no corpo. Aqui eu já aproveito para marcar, ó. Marco tanto o braço como o corpo. De trás para frente, eu vou beliscar aqui, pegando os dois tecidos. E vou entrar no braço onde eu fiz a marcação. Sair na outra marcação do outro lado e beliscar o braço também. E volto. Se você só for usar um tecido, não for colocar forrinho na boneca, você passa para o outro lado, como eu fiz com a perna. Você não faz como eu tô fazendo aqui, de só beliscar o braço, não. Você passa direto no braço, que é para poder ficar resistente, mais resistente, tá? Esse tipo de boneca é recomendado para uma criança que tenha mais de 4 anos. Porque já entende, né? Os cuidados que deve ter, já entende melhor. Pronto, fiz os nozinhos, cortei. Apesar que quem mais gosta desse tipo de boneca são as adultas mesmo, viu? Para decoração. E sonho de infância, né? Que tinha vontade de ter uma boneca. E gostam muito de bonequinhas assim, que parecem mocinhas. E assim ela ficou pronta, o molde está na descrição. Tchau, tchau!